Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. No livro de 1 Reis. Engraçado que eu vi a pastora Rosa clamando, orando aqui, dando esse texto de 2 Reis, capítulo 4. E eu já vim com um texto lá para trazer em 1 Reis. 1 Reis, o profeta que antecede o Eliseu. A pastora Rosa falou de Eliseu, eu vou falar de Elias aqui nessa noite. Capítulo 17 de 1 Reis. Capítulo 17 de 1 Reis. Versículo 17. 17 e 17. Diz assim: depois dessas coisas, aconteceu que adoeceu o filho desta mulher, dona de casa. A sua doença se agravou tanto que nele não ficou mais fôlego. O menino morreu. Então disse ele a Elias, ela a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer memória à minha iniquidade e matares o meu filho? Respondeu-lhe ele: dá-me o teu filho. E ele tomou do seu regaço, tomou em teus braços, e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamando ao Senhor disse: Senhor meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda, trouxeste o mal, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, deitou sobre ele, e clamou ao Senhor dizendo: Senhor meu Deus, faz que a vida deste menino torne a entrar nele. Ele gritou isso por 3 vezes. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Diga ressurreição. No capítulo 17. Diga 2017. 2017. No capítulo 17. Tem uma profecia, tem uma palavra profética, que a ressurreição vai acontecer na minha vida. Aplauda ao Senhor nessa noite. Preste atenção no que vamos pregar nessa noite. Você bem já conhece essa história de Elias. Nos dias de Samaria, quando Elias viveu este momento, Elias, ele estava vivendo um momento difícil, um momento de fuga. Quando Elias, ele foi apresentado como profeta para essa nação, a nação de Israel, a região norte, Samaria, estava vivendo os momentos mais difíceis dessa época. Na época, o rei Acabe estava governando a cidade, governando a nação, o estado. E ele permitiu que uma mulher casou-se com ele. Você já conhece a história, Jezabel. E tudo que essa mulher fazia regia em forma de compra, de pagamento. Era uma mulher que persuadia as pessoas e que comprava as pessoas para fazer o que ela queria. E como sempre, como qualquer lugar onde há corrupção, no meio de tantos, você pelo menos vai ter que encontrar um que seja uma pessoa sincera, uma pessoa de caráter. Ao longo da história da Bíblia Sagrada, teve os momentos difíceis em que Israel passou por calamidade, destruição. Havia uma crise financeira nesse tempo. Havia uma crise religiosa nesse tempo. Havia uma crise política nesse tempo. A nação de Israel trouxe tantos deuses para a sua terra, que a penalidade disso foi a seca. Veio um tempo de seca tão grande, veio um tempo de destruição tão grande, que a seca destruiu a nação. Imagine uma nação sem água. Você viu como foi o clamor do estado do Espírito Santo para que chovesse alguns meses atrás. Eu fui fazer um casamento lá em São Gabriel da Palha. A gente veio de lá, do norte, aqui para Vitória. Os gados tudo seco, morrendo. Os córregos tudo seco.
não havia grama, não havia mato. Com isso, a seca traz transtorno no lar, traz transtorno financeiro, não há capital de giro. Naquela época era assim. A seca é sempre um cenário cruel. E ela tem o poder de atingir tudo. Murcha as plantas, mata o rebanho. O único recurso que você tem para financiar você mesmo, para o teu sustento, some. Imagine nesse estado, nesse cenário de guerra, de destruição, de seca. A nação largou Deus. Há uma crise política. E há uma mulher que o dinheiro está centralizado no governo dela. E ainda ela compra as pessoas. Nesta situação toda, há um homem de Deus, chamado Elias, como remanescente. Remanescente é aquele que sobra, é aquele referencial. Eu me lembro que quando o profeta Ezequiel estava profetizando, e Deus falou para Ezequiel fazer a seguinte coisa. Porque todas as vezes que Deus usava o profeta, a vida do profeta ela era prefigurada para explicar o que Deus queria falar com a nação. Deus usava a vida física, a vida particular do profeta, de forma figurada, para que a nação olhasse para o profeta e eles entendessem como que Deus estava com eles. O profeta era como se fosse o termômetro de Deus na terra com o povo. Eu me lembro que quando Ezequiel estava profetizando, Deus mandou Ezequiel rapar a cabeça. Rapar, passar a navalha. Aí quando ele passou a navalha na cabeça, Deus mandou ele separar o cabelo em 4 partes. Ele mandou pegar uma parte e passar a espada, a segunda parte queimar no fogo, a terceira parte ele mandou jogar ao vento, e a última parte ele mandou pegar essa última parte do cabelo dele e colocar nas orlas das vestes e esconder nas orlas das vestes. Essa era uma palavra profética de Deus para com o povo, dizendo que naquela época Ezequiel estava profetizando, os rebeldes, os que se levantaram contra mim e que não obedeceram a minha palavra, no tempo da crise vão passar vento. Existe esse povo que no tempo da crise vão passar pela espada. Existe um povo que no tempo da crise vão passar pelo fogo. Mas existe um grupo de remanescente fiel a mim, que eu vou esconder esse povo. Esse povo vai ficar nas orlas das vestes. Esse povo vai ficar oculto, protegido, escondido, coberto. Porque quando você fala de orla de vestes, você lembra de Cristo. Porque orla de vestes, as orlas do manto, foi quando aquela mulher tocou nas orlas e foi curada. Ela tocou no talento de Jesus e foi curada. Orla é lugar de costura, é lugar de acabamento, é lugar de esconderijo. Era nas orlas da veste sacerdotal que tinha ali os sinos e fazia um barulho quando ele estava em transição dentro do tabernáculo, que eles entendiam que a presença de Deus estava lá. Quando você está nas orlas da vestes, o livro de Isaías capítulo 6, quando Isaías estava tendo uma visão, ele viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, ele viu os serafins adorando, e ele viu que as orlas da veste, ou seja, o séquito enchia o templo. Uma coisa é você estar na espada, outra coisa é você estar no vento, outra coisa é você passar pelo fogo, outra coisa é você estar escondido na orla. Na orla você está protegido. O que Elias está vivendo? Elias está vivendo um tempo de crise, querido. Pior do que nós estamos vivendo nesse país. Pensa num tempo de sequidão em todo o norte de Israel. Todo o norte. Jezabel queria persuadir, queria comprar. O profeta Elias não aceitou o convite como remanescente, como homem fiel a Deus, diante da crise, querido. Tem ser humano que ele se dobra a qualquer convite, para não passar dificuldade, para não passar necessidade, ele se vende. Diferente de Elias, no tempo da crise ele continuou sendo fiel a Deus. No tempo da crise ele não foi um estelionatário. No tempo da crise ele não enganou pessoas. No tempo da crise ele foi fiel a Deus. Jezabel falou: está vendo aí, Elias? Está tudo em seca aqui, mas se você vier para o meu lado, você vai ter comida e bebida. Quem sou eu, mulher? Eu sou homem de Deus.
Quantos eu já vi? Quantos eu já vi recuar? Quantos eu já vi se render? Porque a dificuldade vem e começa a fazer falcatrua para não ficar em crise. Quando você aceita o convite de Jezabel, você fica vendido por ela. Mas quando você recusa o convite dela e aceita o propósito de Deus, no tempo de seca, Deus vai te mandar para um lugar. A fuga de Elias tinha um propósito. Ele não fugiu porque era covarde. Ele não fugiu porque ele não tinha condições de enfrentá-lo, não. Ele recebeu um direcionamento de Deus. Capítulo 17 diz: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá. Porque Acabe queria uma palavra para dizer para a nação que a nação não passaria por seca. Elias, eu vou te pagar para você profetizar para o povo dizendo que a seca vai acabar. Não, não, vai continuar seca, diz o Senhor dos exércitos. Eu não vou falar o que você quer. Sou profeta de Deus. Depois que Elias começou a profetizar, veio a palavra do Senhor dizendo: vai embora, Elias, foge, vão matar você. Retira-te, vai ao oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Para onde Elias foi? Para onde Elias foi? Querite, ao lado leste do Jordão. Diz a Bíblia que Deus mandou que ele saísse. Elias foi correndo, ele foi andando a pé, foi correndo, e ele parte para o leste do Jordão. Deus tem propósito com Elias por dois motivos. Porque Deus queria falar com ele no Jordão, e segundo, porque Deus queria ele localizado em Querite. Primeiro fator, por que Deus levou Elias para o leste do Jordão? Porque o Jordão é um local que Deus sempre falou em longo da história da Bíblia. Jordão, para você ter uma ideia, a palavra Jordão do original significa rio que desce. Quando Deus levou Elias para o Jordão, Deus queria que ele descesse para o Jordão, para as margens do Jordão, justamente para Deus ministrar o coração dele. Porque quem sabe, conhece a história do Jordão, sabe que foi exatamente no Jordão que Eliseu estava cortando uma árvore para aumentar a escola dos profetas. Foi exatamente no Jordão que o machado caiu e que flutuou ali. Foi exatamente no Jordão que Josué atravessou com o povo a seco. Foi exatamente no Jordão que João Batista estava batizando pessoas, e Jesus teve um encontro com João Batista e disse: maior do que você não teve até hoje, João. Oh, aleluia. Quando você entende, quando nós entendemos o propósito da descida ao Jordão, porque descer é complicado. Jordão é lugar de cura. Foi exatamente no Jordão que Naamã desceu 7 vezes e foi curado. Jordão é lugar de chamado voltar à tona. Foi exatamente no Jordão que Eliseu fez o machado flutuar. Foi ali no Jordão. Jordão é lugar de ouvir a voz de Deus. Foi exatamente no Jordão que Jesus foi batizado, e quando ele sai da água, desce uma pomba descendo sobre a cabeça de Jesus, e ele ouve a voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Deus está vivendo, Deus está fazendo você viver neste tempo de seca para um propósito. Ele quer te levar para Querite e para o Jordão, para ele ministrar o teu coração, porque ele tem um chamado contigo. Sabe o que eu fico impactado? É que toda a Samaria estava em seca. Toda a Samaria. Deus direcionou Elias para um rio chamado Querite. Era o único lugar que estava tendo água no norte. A nação toda em seca. Elias representa a igreja. Deus enviou a igreja para Querite. Deus enviou a igreja para o leste do Jordão para ministrar a igreja. Deus levou a igreja para o leste do Jordão para ouvir a voz de Deus. Deus levou a igreja para o leste do Jordão para que o machado flutuasse. Deus levou a igreja para o leste do Jordão para que o ministério voltasse à tona. Deus levou a igreja para o leste do Jordão para que a igreja fosse curada. Deus levou a igreja ao leste do Jordão para abrir o Jordão e passar andando a seco.
Primeiro, Deus me leva para o Jordão, porque Jordão é o lugar de descer. Segundo, Deus me leva para o Jordão, porque o Jordão, para Querite, Ribeiro de Querite. Sabe o que significa Querite? A palavra Querite significa corte. A palavra Querite significa ou colocar do tamanho correto. Sabe por que Deus levou Elias para Querite? Porque Deus queria colocar Elias do tamanho correto. Deus queria colocar Elias dentro da medida dele. Deus queria colocar Elias dentro da medida dele. Como é que você quer ver uma árvore crescer se você não corta essa árvore? Se você não poda ela quando ela é pequena? Deus levou Elias para Querite em tempo de seca. Não é porque as portas se fecharam, pastor. Não é porque nada está acontecendo. Deus está fazendo você viver o Querite dele. Entenda o Querite de Deus. O Querite de Deus, Deus está te moldando. Deus está moldando o teu ministério, a tua vida. Precisa entrar no Querite de Deus. Querite é lugar de corte. Querite é lugar de ser moldado. E quando as coisas à sua volta, nada está acontecendo. Agora pare para pensar. E veja que no momento que você está vivendo em Querite, Deus te abandonou. Porque Elias ficou em Querite 3 anos e 6 meses. Quanto tempo? Não faltou água, não faltou comida, não faltou bebida, não faltou roupa, não faltou alimento. Deus usou um corvo para alimentar Elias nesse período de 3 anos e 6 meses. Quando a fonte se secou, Deus falou: levante daqui agora, vai para o outro lugar. Deus nunca vai deixar os seus remanescentes passar necessidade. Deus nunca vai deixar os seus profetas, a sua igreja passar fome. Em tempo de seca, a igreja vai prevalecer. A igreja será alimentada por Deus. Deus tem um compromisso com o seu profeta. Mas eu preciso entrar no Querite de Deus. Pastor, eu estou vivendo uma seca de relacionamento. Eu estou vivendo uma seca no meu casamento. Eu estou vivendo uma seca no meu chamado. O meu ministério se secou, a fonte se secou. Eu estou vivendo uma seca na minha família. Seca para tudo quanto é lado. Não aceite o convite de Jezabel. Não aceite o convite de Acabe. Acabe vai aparecer na tua frente, larga isso. Você entrou para a igreja, olha só o que está acontecendo, está tudo dando errado. Não. Você aceitou o chamado de verdade. Deus te levou para Querite para você viver coisas sobrenaturais. Todo mundo ao seu redor vai viver em seca, mas Deus vai te sustentar em Querite. Porque Querite é lugar de molde. Querite é lugar de tratamento. Mas Querite também tem fonte, tem água. Querite faz o machado flutuar. Querite você ouve a voz de Deus. 3 anos e 6 meses, olha bem. Deus manda até um corvo para lá, com a unha toda suja. Deus não tinha um propósito com o corvo. O corvo não vai para o céu. Deus usa até o pecador com mãos sujas para te alimentar, porque Ele é Deus. Deus envia o corvo para levar a comida na tua casa. Deus levanta um corvo para levar para você, porque Deus tem um compromisso com Elias. Quando Elias aceita o propósito de Deus, quando vai para Querite, em Querite você não está sozinho, em Querite você estará ao lado de Deus. Quando você está com Deus em Querite, as coisas vão começar a fluir. Mas quando o ribeiro se secando, quando tiver mais saída, Deus vai falar: levanta-te, sai daqui agora e vai para Sarepta. Quem é este profeta, pastor? Elias habitou junto ao ribeiro. Querite significa corte. Querite significa colocar no tamanho correto. Por que a seca? Por que as portas fechadas colocou você no isolamento?
Deus tem um propósito com isso. Deus tem um propósito porque Ele te levou para Querite, em que as portas não se abriram até agora. Entenda que Deus está fazendo cortes em você. Deus está projetando a tua vida para o capítulo 18 e 19 de 1 Reis. Oh, aleluia. Então veio a palavra do Senhor dizendo, capítulo 17 e 18: levanta-te, Elias, vai para Sarepta, que é Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustenta. Acabou, secou o ribeiro, secou o Querite, não fornece mais alimento, mas Deus vai te mandar para Sarepta. Querite fechou as portas, mas Sarepta tem portas abertas para a minha vida. Agora em Querite não fornece mais nada, mas Deus está levantando Sarepta como socorro bem presente na angústia. E de onde virá o recurso? O recurso virá de onde não tem. Sabe de onde Deus promoveu o recurso para Elias? Só para provar que ele é Deus. Deus poderia ter mandado Elias para o sul, o sul estava bem. Não, Deus falou: continua no norte. Você não vai mudar de nação, não vai mudar de região. Eu quero você na região norte. O sul ainda estava bem, a região norte estava opressora. Porque quando Deus quer fazer milagre, Ele faz com aquilo que não tem recurso. Olha para onde Deus manda ele ir. Para a casa de uma viúva que perdeu o marido. E o que ela tem em casa? Um pouco de farinha e um botija de azeite. Senhor, o Senhor me tira da nação para vir para cá? Isso. Eu trouxe aqui para provar para você que não é a força do teu braço que te sustenta. Dessa viúva vai sair leite para te alimentar, Elias. Você não entendeu, Elias? Da família onde houve morte, eu vou gerar vida para o seu ministério. Onde tem luta e morte, eu vou gerar vida para o teu ministério. Deus fazendo milagre em lugar de luto. Deus, olha o cenário dessa casa. É aí mesmo que eu quero você. Aí eu vou sustentar você. Senhor, mas quem precisa de ajuda dessa mulher? Não. Você tem o que na mão? Tenho nada. E o que ela tem? Ela tem farinha e azeite. Pois é. Esse vai ser o seu alimento, Elias. Entra na casa. Porém disse ela: vive o Senhor teu Deus que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui que apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Mistura de farinha com azeite naquela época fazia pão. Eu vou fazer o último pão, Elias. Vai sair do forno o último pão. E depois, Senhor, não temas. Faze conforme a tua palavra. Porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois fará para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha, foi nesse cenário que Deus disse essa palavra. Foi no cenário de guerra, foi no cenário de seca, foi no cenário de desemprego, foi no cenário de portas abertas, foi no cenário de inflação lá em cima, foi no cenário de desemprego. Deus disse: a farinha da panela não se acabará.
Foi no cenário em que o governo de Israel estava comprando todo mundo para ficar no poder. Acabe e Jezabel. Foi nesse cenário: eu serei fiel com o meu povo. Precisamos parar de ficar preocupados o que o governo vai nos oferecer. Eu estou preocupado com o meu Deus, porque o meu Redentor vive, Ele que vai me sustentar. Se Elias contasse com o governo e o poder de Acabe, que era o rei daquela nação, governador, ele estava morto. Imagine o cenário: Acabe saindo do governo, do palácio, e aquele monte de gente acompanhando Acabe, aquele monte de papagaio de pirata atrás, acompanhando Acabe. Elias, vamos lá, o homem tem poder. Não, querido, Deus não mandou acompanhá-lo. Mas se você não acompanhar, você vai morrer, tua família vai morrer, não interessa. Eu vou continuar sendo fiel a Deus e Deus vai me sustentar. Eu não vou entrar na corrupção deste povo. Eu sou diferente, eu sou Elias, eu sou profeta de Deus. Deus me chamou para ser diferente nessa nação, e eu serei diferente nessa nação. Deus vai me sustentar. Quantos acreditam nessa noite que serão sustentados por Deus? Eu estou pregando para Elias. Então levante a mão direita, Elias. Eu quero profetizar na tua vida que no tempo de seca Deus vai prosperar na tua vida, que no tempo de sequidão você vai prosperar. 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses. Depois de passar pelo corte, depois de passar por Querite, depois de Deus me colocar do tamanho que Ele quer. Porque se eu tiver muito altivo, aí Deus começa a me cortar. Desce um pouco, desce, desce, desce. Você não está na medida certa, Deus vai cortando. Sabe como é que vem um corte de Deus? É quando você chega para o teu líder, e o teu líder fala: pastor Ronei, eu queria fazer isso, meu filho, não é a hora. Aí você fica brabo, vai para casa guinchando: pastor Ronei não devia ter feito isso comigo. Mas não sabe que Deus está fazendo um corte para fazer você crescer. Porque uma árvore que não passa por polta, ela cresce desenfreadamente, não desenvolve, o fruto morre. Mas quando você é discipulado, quando você é acompanhado pelo seu líder, pelo seu apóstolo, pelo seu pastor, pelo seu líder, e ele diz não para você, saiba que Deus está te colocando em Querite. Querite é lugar de corte. E quando você acorda, quando você aceita o corte, você não passará por seca, você será alimentado em Querite. Quantos podem dizer amém nessa noite? Quantos podem dizer amém nessa noite? Quando você recebeu, não saiba que é o corte, mas Deus vai sustentar você no ribeiro. Oh, Elias, Elias, Elias de Deus, olhe bem para você agora. Está em Querite. Você está entrando na medida de Deus. Se prepara, porque quando o rio se secar em Querite, Deus vai levantar você para você ir para um outro canto. Deus vai te mandar para Sarepta. Deus vai te mandar para onde? Deus vai te mandar para onde? Sarepta é o lugar do propósito de Deus para o teu coração. E foi em Sarepta que Elias encontrou essa mulher viúva. A palavra Sarepta significa lugar de fundição. O que significa Sarepta? Sabe o que é fundição? É um processo de fabricação metálico, de metal, ferro líquido. Onde já tem um molde, existe uma forma. E onde só pode formar um objeto, formar uma peça,
se aquele metal entrar dentro daquela forma. A forma já existe. E o metal líquido, o ferro líquido tem que se adaptar à forma. Não é a forma que vai se adaptar ao metal. Fundição. Fabricação de peças metálicas, que consiste essencialmente em encher o metal líquido a cavidade de um molde com formatos e medidas correspondentes ao da peça a ser fabricada. Ei, entenda uma coisa: o chamado de Deus na tua vida já tem um formato, o propósito de Deus na tua vida já tem um formato, Deus já tem as medidas certas. É necessário entrar na medida de Deus. Senhor, está tão difícil. Sabe por que as provações te fazem chorar? Porque as provações te trazem quebrantamento. As dificuldades, as aflições, o desemprego. Você senta no teu sofá em casa, você se desespera: meu Deus, eu vou morrer, me ajuda. Enquanto você tinha recurso, você estava firme, rígido, igual um ferro. Mas a aprovação te quebranta. Por quê? Porque um ferro em sua rigidez, ele não tem como entrar numa forma já pronta. Só tem como entrar se ele estiver quebrantado. Você está entendendo por que você está chorando tanto? É tantas provações. Você está entrando em Sarepta. Deus está colocando você na forma. Quantos recebem essa palavra? Levante a sua mão direita. Se você está chorando, as aflições, as provações estão doendo a sua alma, parece que você vai morrer, vai acabar com tudo. Não, não. A forma de Deus vai receber você. A forma de Deus vai receber você. Sarepta é lugar de fundição. Sarepta é onde Deus me coloca no quadrado dele. É por isso que eu perdi o emprego. É por isso que eu perdi o carro. É por isso que meu dinheiro sumiu da conta. Minha autoconfiança me deixava rígido. Mas quando eu perdi tudo, eu fiquei humilhado. Parece que eu fiquei mais quebrantado. O louvor toca, eu começo a chorar. Não, sabe o que é isso? Deus está colocando você de forma líquida, dentro da forma dele. Porque enquanto tinha soberba, tinha orgulho, você não se quebrantava. Mas quando você perdeu, a permissão de Deus fez isso, para que você entre no formato de Deus para a tua vida, no chamado e no propósito de Deus para a tua vida. Meu Deus. Querite é lugar de corte, lugar de colocar a medida certa. Perto de Querite você está diante do Jordão, lugar onde Deus faz o machado flutuar, lugar onde você ouve a voz de Deus, lugar onde você atravessa o Jordão, lugar onde você é curado mergulhando 7 vezes. Levanta, Sarepta. Deus mandou eu sair daqui para ir para um lugar. Será que Ele vai prosperar minha vida agora? Não. Ele está enviando você para ajudar outra pessoa, mesmo você não tendo recurso. Senhor, eu estou precisando, eu vou ajudar uma mulher ainda. Exatamente isso. Você vai ficar na casa dela e vai sustentar ela, vai ajudar ela. E não seja ingrato, essa mulher vai te sustentar durante esses dias que você fica aqui. Não vou deixar passar fome, eu vou multiplicar a farinha. Eu sei que Elias não era baiano, mas o homem comeu farinha aqueles dias, viu? Meu Deus do céu. Se Elias fosse baiano, ele ia falar: mulher, eu quero dendê e farinha, mistura aí. Elias, mas não tem, só tem azeite. Então coloca aí, mulher, porque Deus vai sustentar, vai multiplicar esse negócio aqui dentro. E
Como que essa palavra encaixa no tema que Gileade está vivendo? Justiça. Deus fez com aquela mulher que era viúva. Olha o texto. Justiça. Deus fez com Elias, não deixou ele passar fome. E agora Deus vai cumprir o segundo propósito. Ressurreição. Sabe por que Deus te levou para Querite? Para ele fazer duas coisas na sua vida: justiça e ressurreição. Se Elias estivesse aqui em Gileade, ele ia entender por que ele passou por Querite. Deus me levou para Querite para eu viver a justiça e a ressurreição, exatamente. Capítulo 17, número profético. 2017, profético. Capítulo 17 de Elias, ressurreição e justiça de Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Peraí, Senhor. Parece que eu andei, ajudei, morri na praia. Agora eu ajudei tanta gente. Será que você não falou isso? Eu ajudo tanta gente, eu tiro do meu bolso para falar para as pessoas. A mulher falou: você veio na minha casa, comeu na minha mesa e levou meu filho? Aí Deus tinha um segundo propósito de 2017, do capítulo 17 para cumprir. Pera, eu já cumpri justiça em Querite, em Sarepta. Falta cumprir o outro, ressurreição. Diz a Bíblia que quando a mulher estava ali, chorando, quebrantada, perdeu já o marido. Olha o desespero. A única família que ela tem um filho, ainda tem resquícios, lembranças da morte do marido. E ela fala: homem de Deus, meu filho ficou doente. Versículo 19 do capítulo 17. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu a mulher, filho da mulher. Então disse Elias no versículo 18: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho. Você veio aqui, homem. Eu ajudei tanta gente, mas meu chamado morreu. Eu ajudei tantas famílias, mas meu casamento acabou. Eu ajudei tanta gente a arrumar um emprego e eu estou desempregado. Morreu nos meus braços que eu tinha. Aí que disse Elias: me dá o que morreu na sua vida nas minhas mãos. Você não entendeu? O que morreu nas suas mãos, você não tem como fazer nada. Você precisa entregar nas mãos de Elias. Elias representa Deus. Elias representa o profeta maior, Jesus Cristo. E você vai entregar nas mãos, nos braços de Deus, o que morreu em 2016 para você. O que foi sepultado, o que foi esquecido, o que foi aniquilado, o que foi destruído, os seus projetos, os teus sonhos, seu casamento, seu chamado, você vai entregar nos braços de Elias agora. Ele vai falar: deixa essa criança comigo, que Deus vai fazer isso voltar à vida. Me dá aqui, mulher. O que você perdeu? Eu perdi meus filhos para drogas. Perdi meu marido para maconha, para o crack. Me dá seu marido aqui. Elias estendeu os braços. Colocou a criança no regaço. Olha o que Deus vai fazer com aquilo que morreu na sua vida. Deixa comigo, meu filho. A Bíblia diz que Elias deitou a situação morta no chão.
3 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Levanta! Quando se encontrava em Sarepta, chegou 2017 para você viver a justiça e a ressurreição de Deus. O menino que morreu na sua vida, que representa o que você está passando. Qual é o menino que morreu? O desemprego. Uma enfermidade. Você vai se colocar de pé agora, profeticamente. Você vai entregar esse menino nos braços de Deus agora.